Diário do Minho continua a trazer até si os autores e autoras da nossa região e as histórias que têm para partilhar. Hoje temos connosco Mariana Fernandes, natural da Póvoa de Lanhoso, que com apenas 16 anos lançou o seu primeiro livro, Cada Segundo. Bem-vinda, Mariana, obrigada por estares aqui hoje. Em primeiro lugar, fala-nos um pouco de ti. Quem é Mariana e o que é que te inspirou a começar a escrever? Pronto, então, sou Mariana, né? E a escrita, de certa forma, é algo que sempre esteve comigo desde pequenina. Sempre gostei muito de histórias, da parte da área mais criativa, de criar. Mesmo antes de aprender a ler e a escrever, eu lembro que eu costumava criar já algumas histórias apenas com pequenos desenhos. E depois, assim que aprendi a ler e a escrever, começava a montar os meus próprios livros. Eu desenhava, escrevia, pegava em cartolinas para fazer a capa e a contracapa, juntava tudo. E tenho para lá ainda esses livrinhos todos guardados, de quando eu era mais pequena e fazia essas histórias. E pronto, e por aí começou a surgir esta paixão pela escrita, começou a crescer. E depois quis criar assim algo mais, que fosse um livro mais a sério, para publicar, para partilhar com as pessoas. E pronto, foi um bocadinho por aí. E surgiu assim esta primeira história. Como é que nasce a ideia deste livro? Assim, a ideia deste livro foi mesmo de eu querer publicar algo maior. Inicialmente eu nem sabia ao certo o que escrever. Esta ideia surgiu assim numa daquelas noites em que eu não estava a conseguir, que eu dormi direito e começa assim as ideias a fervilhar na minha cabeça. Isso surgiu primeiro pela ideia da lista de desejos, que é algo que esta história se desenvolve muito à volta dessa lista, de aproveitar cada segundo ao máximo, e depois a partir daí também fui pensando em outras temáticas que eu queria abordar e partilhar com as pessoas. E escreveste este livro, lançaste-o com apenas 16 anos. Como é que foi conciliar a escrita com a escola, com a vida de adolescente? Certo. Epá, este livro eu já tinha começado a escrever, tinha para aí 13 anos, foi ao longo de 3 anos assim, a desenvolver a escrita do livro, sempre tinha assim um bocadinho, ia lá escrever. Depois esta história acabou por ficar em pausa durante bastante tempo, antes de eu voltar realmente a pegar nela, porque inicialmente quando eu comecei a escrever esta história, eu fui publicando em formato de podcast com a ajuda de alguns amigos que andavam na altura comigo, só que depois, ao ir para o 10º ano, acabamos por nos afastar e esta história ficou completamente em pausa, até que de repente vou voltar a pegar nisto, vou voltar a escrever. Voltei a escrever e pronto, acabei a história e depois então é que decidi publicá-la. Sim, e a história centra-se, lá está, em volta de 3 personagens. De que forma é que também estes 3 personagens e esta vivência deles se ligam um bocadinho a ti própria, à tua história, à tua vida e a esses teus amigos também? Pois, essas personagens depois acabei até, ao criar essas personagens, eventualmente acabei por pôr um bocadinho de mim em algumas delas, especialmente na Sofia. E depois as outras 2 acabei até por meter um pouquinho dos colegas que conviviam comigo na altura. Então esta história, estas 3 personagens acabam por ter um bocadinho de mim e do meu grupo de amigos daquela época em cada uma delas. Então, diríamos que se calhar este é um sonho realizado, mas abriu a porta para mais sonhos de outras histórias. Sim, eu tenho outros planos agora para continuar a escrever. Foi uma experiência muito boa ter publicado, mesmo a nível de feedbacks que eu vou recebendo, e de certa forma deu-me alguma força para continuar com este sonho da escrita, para pensar em mais histórias. Já tenho mais ideias a começar a escrever, algumas já comecei, outras ainda só estão assim em anotações, mas agora é para continuar. Boa. E o título, Cada Segundo, pode trazer vários significados, vários sentimentos. O que é que significa para ti, primeiro, e o que é que gostavas que significasse e fizesse sentir aos que leem também? Para mim esta ideia do cada segundo tem mesmo a ver com aproveitar cada segundo ao máximo, de certa forma a ideia de que a vida pode mudar a qualquer momento e aquelas coisas que para nós são até momentos do dia-a-dia, já são a nossa rotina que damos por certos, a qualquer momento podem desaparecer e mudar completamente o rumo da nossa vida, então devemos aproveitar ao máximo e também é um pouquinho isso que eu quis transmitir aos leitores. Exatamente. Se tivesses que descrever o livro em 3 palavras, quais seriam e porquê? Se calhar descreveria amizade, porque é um dos temas que desenrola bastante este livro, é um grupo de amigos, o laço que os liga. Se calhar memória também, porque as memórias que eles criam, a memória que fica dos momentos que eles vivem, acho que isso conta muito. Se calhar assim, momento, porque de certa forma é sobre eles aproveitarem o momento e o presente e aquilo que está a acontecer a cada momento. Exato. Achas que é fácil
as outras pessoas que leem o livro, especialmente também jovens, se sentirem ligadas e identificadas nesta história? Sim, acho que sim, até porque as personagens que eu criei é um grupo de amigos, um grupo de adolescentes, um grupo como outro qualquer, e de repente acontece assim alguma coisa que é algo que de certa forma também pode acontecer, não é algo que nós esperamos, mas que infelizmente pode acontecer a qualquer um de nós. Mas até aí o grupo de amigos, a maneira como eles convivem e tudo mais, eu acho que é um pouquinho do que um grupo de adolescentes comum costuma fazer, então eu acho que é possível bastante identificar com esta história. Estas também os ajudam um bocadinho a preparar-se, se calhar, para essas coisas que não estão tão à espera. Talvez um pouquinho, acho que é uma história, pelo menos o feedback que eu tenho recebido, que faz refletir sobre o assunto e que realmente as pessoas às vezes ficam a pensar, tipo, realmente isto pode acontecer, então acho que de certa forma sim, pode ajudar um pouquinho. O livro fala muito, lá está, sobre aproveitar os pequenos momentos. Depois de escrever, sentes que mudou alguma coisa na forma como vês o dia-a-dia? Depois de escrever, realmente comecei a pensar assim um pouquinho mais nisso, porque mesmo durante o processo de escrita foi algo sobre aquilo que eu refleti bastante, sobre essa parte de aproveitar os pequenos momentos. Então eu acho que nesse sentido realmente ajudou-me também a mim a pensar mais nisso. E para terminar, que mensagem é que gostavas que os leitores levassem consigo depois de ler este livro? Gostava que levassem mesmo essa mensagem de que cada segundo da nossa vida conta. Os pequenos momentos, muitas vezes, a quais não damos importância, podem ser os momentos daqueles que vamos sentir mais falta assim que eles aparecerem. E pronto, acho que é um bocadinho por aí, que aproveitar cada segundo. Mariana, obrigada. Obrigada também a si, que está sempre desse lado. Fica aqui o convite para conhecer esta história.